Sandro Rocha e suas profecias falsas. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Esse tipo de vídeo não é muito confortável para mim, mas eu não estou preocupado com o que é confortável ou o que é politicamente correto. Eu estou preocupado com o que é prescrição da palavra de Deus. E ali no Apocalipse, o Senhor Jesus vai escrever as 7 cartas, e a primeira carta que ele escreve à igreja de Éfeso, ele fala o que tem contra a igreja de Éfeso. Ele fala que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Mas ele fala o que ele tem a favor da igreja de Éfeso. E ele diz que o que ele tem a favor da igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso não tolera falsos apóstolos, não é? E existem outros respaldos bíblicos que diz que Deus não tolera falsos profetas, desde o Antigo Testamento. Então, queridos, não é uma questão de você não se expor, de você ser ético. Aqui não tem a questão de ética. Não é? A gente vê muitos homens de Deus que estão no YouTube aí, e quando chega nessa área eles preferem ser evasivos, eles caem fora, porque eles não querem se expor, eles não querem perder like de alguém que é simpatizante desse outro que se diz profeta e é um falso profeta. Então já tem 4 anos que eu venho fazendo vídeos aqui todo mês de julho, não é? Porque uma das profecias, na verdade a profecia que se tornou mais notória de Sandro Rocha, foi a profecia que haveria tanque de guerra nessa nação, em Brasília, que o presidente ia sofrer um outro atentado. Ele falou especificamente 3 tiros, eram 5 e só 3 ia alcançar, que o presidente não ia morrer, ia ter tanque de guerra na rua, ia ter sangue, no mês de julho de 4 anos atrás. Então é isso que eu quero deixar bem claro aqui. A nossa confrontação aqui em relação às profecias do Sandro Rocha, em primeiro lugar, porque não é só uma profecia que caiu por terra, é uma coleção delas. E ele se tornou notório. Vejam onde é que tempo é esse que nós estamos vivendo, que ele se tornou notório no YouTube por ser um profeta que profetiza e não cumpre. Um homem desatinado, que não tem alinhamento nenhum com a palavra. Número 1 é esse problema. Número 2, que ele deu data para a profecia, andando na praia, displicentemente disse, se isso não se cumprir, então eu fui dormir de barriga cheia, que ele disse que a profecia foi a partir de um sonho. E ele falou claramente no vídeo dele que ia se cumprir no mês de julho daquele ano. E eu venho ano após ano, no mês de julho, falando sobre essa profecia, mostrando que não tem se cumprido, e mesmo que viesse a se cumprir, já tinha expirado. Porque quando ele profetizou, naquele ano que profetizou, ele disse que ia cumprir naquele ano, no mês de julho. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que profecia boa é aquela que se cumpre. Mais um mês de julho aqui, nós estamos na segunda quinzena, já estamos fazendo 4 anos fazendo esses vídeos e não tem se cumprido nada do que esse homem fala. Porém, ele continua tendo um respaldo de algumas pessoas que insistem em colocar pano. Não existe meia profecia cumprida, ou ela se cumpre na sua íntegra, se ela é de Deus, ou ela não se cumpre. Não existe metade de profecia, não dá para distorcer. Examine na palavra a unção profética de Deus. Examine a precisão das profecias de Isaías, o profeta mais messiânico da Bíblia. Examine a precisão das profecias de Ezequiel, de Jeremias, do que Jeremias fala sobre a libertação do cativeiro babilônico. Elas se cumprem cabalmente. Examine as profecias do Novo Testamento, o que falou o profeta Ágabo sobre fome em Jerusalém. Acontece cabalmente, não é? Então eu quero dizer assim para vocês, Deus usa pastores profeticamente e Deus usa profetas pastoralmente. Não é? O que acontece, o que há de importante é a questão da coerência, de temer ao Senhor, porque os profetas do Antigo Testamento morriam e viviam pela boca, não é? Um profeta do Antigo Testamento, ele era mais respeitado, mais considerado junto aos reis, se ele profetizava até coisas mais negativas, porque os profetas que profetizavam só coisas boas, eles eram tidos como profetas fake, profetas que estavam fazendo aquilo por dinheiro ou para agradar o rei, para manter o politicamente correto. Olha, estuda o livro do profeta Daniel. Só profetizou coisa ruim para Nabucodonosor. Passou de ser degolado, mas foi fiel ao ministério profético. Então nós temos visto
alguns Rafaéis aí no YouTube, não é? A exemplo de Rafael Yeshua, que só profetiza profecia cabalística, numerologia cabalística, que é abominável ao Senhor, esse tipo de adivinhação. Só profetiza coisas boas, só profetiza coisas que estão ligadas à política, aos políticos hypados. Ninguém profetiza sobre o presidente da Polinésia, ninguém profetiza sobre o presidente de Fiji, porque esses presidentes ninguém sabe o nome, mas os presidentes que estão em evidência, principalmente alguns da Europa, como Macron, Erdogan e Joe Biden nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aí os presidentes que são interessantes, que hypam, que geram mediaticamente algum tipo de atenção, então lança-se profecias direcionadas, profecias do politicamente correto. Então eu estou aqui fazendo esse vídeo pelo 4º ano, confrontando esse tipo de profeta. Profetas que são politicamente corretos, profetas que são escravos de Mamon, que comem no coxo de Mamon, profetas que têm medo de profetizar o caos. Se Deus falou que vai acontecer o caos, fale, entregue. Se Deus falou alguma coisa boa, entregue. Mas não seja esse profeta desse desevangelho, dessa carniça gospel que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de carniça gospel, onde quanto mais a pessoa está distante da palavra, mais incoerente, mais palhaço gospel, então ela agrada mais. Nós estamos vivendo esse tempo de degradação, de desevangelho. Então é por isso que eu confronto, porque na palavra mostra que falsos profetas foram confrontados. Pessoas que profetizavam, não é, pela carne, que profetizavam de barriga cheia, como o próprio Sandro Rocha fala sobre ele mesmo, não é? Então quem conhece, quem acompanha, sabe, não é, que tem caído por terra essas profecias, não é? E que outros estão se metendo com a missionaria, outros estão vendendo sua alma para o diabo através de ocultismo, por causa do politicamente correto, não é? Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo sobre pastores que estão aí comendo na mão da emissionaria. A exemplo do Cláudio Duarte, pastor que aparece com a cruz de Malta penduradinha aí, não é? E que até já está ainda agora pregando aonde? Pregando dentro de salões maçônicos. Será que não está rolando algum din-din por fora ou alguma promoção, hein? Aqui em Feira está acontecendo uma coisa, uma anomalia, uma heresia pura. Um tal de um bispo Leonardo que vem para cá uma vez por mês e tem que dar senha para a pessoa entrar. Isso é miséria pura, você nunca vai encontrar isso na palavra. Você encontra uma Bíblia do diabo, um desevangelho, onde a pessoa precisa de uma senha para ouvir a palavra. Certo? E ainda tem crente imaturo que está atrás disso, porque essas pessoas profetizam coisas boas, profetizam que elas vão ficar ricas, profetizam um desapocalipse. Nós estamos vivendo o apocalipse. Retaliações vão acontecer com a igreja. Isso, esses caras não vão pregar, porque isso não dá ibope midiático e não gera Pix, né? A era do Pix. Né? Então, essa é a palavra que eu quero falar hoje sobre esses profetas meia boca, profetas, sabe, que profetizam na carne, profeta de barriga cheia, e não cheios do Espírito. Que Deus tenha misericórdia da igreja do Senhor. Shalom.